Carolina Noto se encontra? Bom, então, pessoal, nós vamos dar início ao lançamento dos livros e nós vamos começar pelo Jacopo, que vai apresentar o livro dele agora. Bom dia. Eu não falo português. Eu vou falar inglês. Desculpe por isso. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me here. It's a pleasure and a honor to be here at UFSC and in Floripa in general. I'm going to talk about my recent monograph, a Foucauldian interpretation of modern law, published by Edinburgh University Press. My monograph is started from two problems. One, which is louder. Okay, thank you. Started from two problems. One, very local to Foucauldian scholarship, and one more broader, involving the whole of the critical field. The Foucauldian problem goes by the name of the expulsion thesis, and it is typical of the Anglo-Saxon legal world. The expulsion thesis goes a little bit like this. It says, how is it possible to analyze law through Foucauldian lenses if Foucault himself, albeit cursorily, said that law in modern times has been ousted from the locus of power? The more general problem, on the other hand, concerns the conclusion that often radical legal thinkers reach. And these conclusions, while starting from very different premises than those of liberal thinkers, normally reach very similar results. What they say, basically, is that the general structure of law is fine, but what we need to do is to heal its implementation and its application, and to avoid the disparities and disparities of powers that are normally present in modern law. Now, I think that these two problems are intimately connected because in modern legal theory, law is taken as a kind of ahistorical object. Is not analyzed through a historical genealogical approach that Foucault taught us. So what I tried to do was exactly doing this, to analyze law from a genealogical point of view so as to show its limits and the structure of its discourse and to see what are the potentialities and limitations. In order to do this, I posited that law is a kind of sui generis dispositif that is connected with other dispositifs in society. Namely, this dispositif has the double purpose of formulating the intimate political truth of the subject, roughly what rights and duties we want for ourselves and society, as well as channeling it according to predetermined legal schemes, establishing the conditions through which we can think these rights and duties and enforce them. Modern law, therefore, makes possible to think oneself as a legal subject that both establish the rules of society and subject themselves to them. To analyze this apparatus genealogically, I engage in a detailed scrutiny of key philosophical thinkers, ranging from Aquinas to Hegel, and the three major revolutions that established the modern legal landscape, the French, the American, and the English. And throughout my analysis, I demonstrate the centrality of the paradigm of norm, as opposed to that of command, plays in the structuring of law as an apparatus. Modern law thus emerges as isomorphic with normalizing disciplinary and governmental practices, forming what we could call a normalizing complex. To the extent that modern law presumes the existence of a universal legal subject, its functioning, I argue, is made possible by the normalizing recodification of society through discipline and governmentality. Now, on the basis of these results, I examine the challenges that modern law is facing in the passage between regimes of normalization and regimes of control, à la Deleuze. Building on Bauman's description of liquid modernity, my study indicates that we are moving towards a new conception of the self as a virtual entity, which challenges the social universalistic assumption of normalization.
the reference point of normality fundamentally questioned, the subject emerges as an always alien creature, what we would call a xenos, that does not fit into preordained categories. The consequence of such a shift for modern law are momentous, as law is caught in a double predicament, normative and functional. Normatively speaking, how politically, ethically, and morally appealing is for a society of virtual individuals a mode of law that aims at governing through general and abstract universalizations that cannot adequately reflect the specificity of each single life. Functionally speaking, how can general and abstract rules, which are inherently static and rigid, can effectively govern a multiform, ever-changing, xenomorphic society? My monograph ends with these two questions, and I candidly admit that I propose no solution to them. My goal, more modestly, was to offer a radical problematization of current legal theory by opening up that black box represented by the received concept of law itself. How to deal with the challenges this problematization brings along is something for future research, and will require the careful mapping of our new emerging legal landscape that progressively abandons the legal model of command and control to embrace new paradigms such as architectural design, algorithm governmentality, nudging, and to question as well its normative basis and results. Thank you. Muito obrigado. Nós passamos agora, então, a palavra ao professor Haroldo Rezende, que também vai apresentar os livros dele. Oi. Boa tarde a todos. Eu apenas quero dar a notícia aqui, né, do lançamento. Era um livro que era para ter chegado no início do evento, acabou que houve um atraso na remessa e ele só chegou ontem à tardezinha. É uma coletânea de textos cujo o resultado do livro, né, foi do 4º Colóquio Nacional Michel Foucault, que aconteceu na cidade de Uberlândia, e foi um evento que foi realizado em função dos 40 anos, ou em torno, né, dos 40 anos do Vigiar e Punir, nascimento das prisões. Então é isso, o livro ele trata basicamente, os textos, né, que estão contidos nele, tratam da obra Vigiar e Punir de Foucault, e a partir de diferentes análises, né, não só com conceitos que foram cunhados nessa obra, mas faz relação com outros conceitos de outras obras, de outros momentos da pesquisa dele, assim como entrecruzamento com outros autores. Então é isso, eu vou só falar os autores, muitos deles estavam aqui até ontem, eu vou falar os autores que compõem a coletânea, que é o Alex Fraga, o Alexandre Filordi, Alfredo Veiga Neto, Maura Corsini Lopes, André Yazbek, André Favacho, Carlos Martins, Denise Santana, Durval Muniz, este locutor que vos fala, o Zé Gondra, Zé Luiz Camaraleme, o Marcos César Alvarez, a Priscila Piazettini Vieira, que está por aí ainda, Tereza Calomene e Durval Dorne. Então é isso, espero que vocês ouçam a música, vejam o filme e leiam este livro. Nesse momento, então, nós passamos a palavra para o professor Atílio Buturi Júnior. Eu vou ser bem rápido também, assim como o Haroldo, só para apresentar o livro que tem muitos autores que também se apresentaram aqui, que chama Foucault e as Linguagens, que foi organizado por mim e pela Cristine Gorski Severo, que deve estar vendo pelo streaming agora. Nós dois somos professores aqui, da área de linguística, a intenção foi juntar alguns autores para pensar o Foucault a partir da linguagem.
Então tem texto aqui do Câmara Leme, do Pedro de Souza, do Castelo Branco, do César Candiotto, do Luciano Supinho, da própria Cristine Gorski, da Sandra Capone, um texto meu, o Carlos Piovesan e a Josiane Silva Bittencourt, o Alessandro, que cantou aqui há pouco, o Pedro Navarro e o Daniel, que está aqui na mesa. É só isso, só queria registrar em nome dos autores que colaboraram com o livro e convidar vocês para ler, se interessem. Valeu. Nós passamos agora a palavra ao professor Tiago Fortes Ribas. Alô? Bom, felizmente, eu digo felizmente para mim, mas não tenho livro mais para vender, foi vendido todos os livros, por isso que eu estou só com um balão aqui, que também tem um recado importante, né? E sobre o meu livro, então, Foucault, Saber, Verdade e Política, gostaria só de dizer que é um livro que busca mostrar principalmente a politização da arqueologia, mostrar como que a ideia de discurso está ligada com o pensamento político do Foucault, e a ideia de discurso, pela transgressão então desse discurso, pela possibilidade de colocá-lo em jogo, torná-lo visível para poder pensar de forma diferente, como que essas regras discursivas, então, que nos formam, precisam ser diagnosticadas enquanto objetos históricos, como que isso está intimamente ligado ao pensamento político de Foucault. Essa creio que aquilo que mais aparece no meu livro, e ele analisa principalmente o período no final da década de 60, começo da década de 70, e essa passagem, então, da arqueologia para a genealogia, chamada arqueologia chamada genealogia, principalmente também contribuindo para uma visão que não seja tão estanque dessas fases do pensamento do Foucault, mostrando como existem continuidades muito importantes entre uma década e outra. E o final do meu livro, nas considerações finais, então, eu faço uma abordagem do cinismo, como que o Foucault pensa o cinismo na década de 80, especificamente no curso A Coragem da Verdade, e como que essa abordagem do cinismo no final da sua vida permite uma visão geral do seu pensamento, onde é possível pensar que desde a arqueologia Foucault tem um engajamento político, onde ele pretende justamente inverter o valor da moeda, alterar o valor da moeda. Essa passagem, então, pelo cinismo permite uma leitura retrospectiva do Foucault, onde nós podemos, então, compreender um pouco melhor o seu próprio engajamento político. Bom, então, muito obrigado, e é essa a contribuição. O nosso próximo lançamento é da autoria de Ângela Couto Machado Fonseca, Daniel Verginelli Galantin e Tiago Fortes Ribas. Bom, boa tarde a todas e todos. Infelizmente também todos os livros que eu trouxe foram vendidos. É um livro de organização coletiva da professora Ângela Fonseca, do programa de Direito da Universidade Federal, o Tiago, que é professor do programa de Educação da UFRJ, e mim, que eu sou pós-doutorando em Filosofia na PUC Paraná. Nós contamos aí com artigos como do professor Felipe Sabot, do Horácio Herrera, do André Yazbek, que é um professor da Federal Fluminense, ficou muito bem também. O Daniele Lorenzini, que acabou de virar professor em Warwick, que é um ótimo pesquisador também. E temos ali, geralmente estamos trabalhando com o eixo, nesse livro, alguns autores gênero, outros direito e outros práticas de resistência.
enfim, são geralmente autores da área de Direito, Filosofia, História. Temos artigo da professora Priscila Piazentini Vieira também, por exemplo, da área de História, do César Candiotto, que é o meu supervisor, né? Um texto sobre a insurreição iraniana. E caso vocês queiram procurá-lo, né, chama Políticas Não Identitárias. Ele está pela Intermeios, editora Intermeios de São Paulo. Vocês vão conseguir encontrar pela internet. E, se tudo der certo, também é algum colóquio que nós vamos nos encontrar novamente. E eu vou tentar levar esse livro também para vender. Dessa vez, mais cópias. Obrigado. Bom, eu esqueci de falar o mais importante também, que o meu livro também está pela Intermeios, né? O site da Intermeios, se alguém quiser comprar, adquirir, por lá acho que é possível encontrá-lo. Agora nós passamos a palavra a Aldo Ambrósio. Bom, gente, boa tarde, agradeço, né, a presença de todos, depois desse imenso colóquio, né, cansativo de uma semana. E, bom, né, como tem pouco tempo, eu vou ler literalmente a apresentação, né, pouquinho, acho que falo 3 minutos e meio. Bom, vamos lá para a apresentação. Como retornar um texto escrito 6 anos atrás? Né, como pensar em sua atualidade quando se fala repetidamente que as palavras, as teorias, os objetos perdem a validade em uma temporalidade sempre curta e imediata? Como ainda insistir em sua temática principal, sabendo que ele havia sido pensado como uma crítica a um estado de coisas que se pretendia superar? São perguntas difíceis que o humilde escriba se coloca para encetar uma expectativa de apreensão de um trabalho no qual ele depositou muitas forças, esperanças e principalmente assumiu muitos riscos. Bom, fazer a leitura do neoliberalismo na época que eu fiz, na perspectiva do Foucault, em que a leitura marxista era mais hegemônica, era muito arriscado, né? Só depois do Lavalle que foi possível fazer essa leitura de uma forma mais tranquila, pelo menos no Brasil. Continuando, né? Muitas coisas aconteceram entre a primeira publicação desse texto, num contexto de doutoramento, e sua atual vinda a lume na forma de um livro. Primeiramente, é digno de nota que o momento em que ele foi elaborado e as questões que ele apontava não estavam ainda visíveis o bastante para que ele fosse considerado com a devida importância. Naquele período, ainda se pensava de forma demasiada que as existências por si mesmas produziriam uma linha de fuga para o dispositivo de exercício de poder. Sendo assim, a apreensão do funcionamento de uma apropriação da vida numa operação de captura das condutas individuais na forma do empresário de si parecia desnecessária, já que se acreditava que a vida por si mesma produziria suas próprias saídas. Esquecia-se que o cuidado de si e a coragem da verdade, anunciados por Foucault, eram trabalhos a serem realizados pelo sujeito se desejasse tomar um percurso diferente daquele exigido pelo exercício do dispositivo de poder. Desse modo, mesmo que na perspectiva de pensamento daqueles que primeiramente leram esse texto, uma série de movimentos de luta por liberação tenha varrido o mundo entre os anos de 2011 e 2014, em uma aposta de aprofundamento da democracia, que crises sistêmicas tenham produzido a percepção de que a governamentalidade neoliberal se arrefeceria em favor de um modo de governo do Estado, das condutas individuais mais pluralistas e libertárias, talvez por ironia das coisas, o inimigo contra o qual esse estudo foi elaborado continuou firme, e parece esse humilde escriba reforçou ainda mais o mecanismo de apropriação das potências vitais em favor de um aprofundamento do controle das vidas individuais dos sujeitos. Em vez de terem surgido sociedades menos desiguais e mais livres, como se apostou muito em se falar em um pós-neoliberalismo, o efeito contrário parece ter sido o que mais se repetiu. As lutas do Oriente Médio parecem ter aprofundado as crises e expropriação das riquezas daqueles países, juntamente às produções de suas populações. As ocupações dos Estados Unidos da América parecem ter tido como termo a subida à presidência de um sujeito inacreditavelmente conservador. Os levantes na América Latina acabaram por derrubar em cadeia uma série de governos progressistas e tê-los substituído de uma maneira obscena pelos mesmos personagens que antes deles expropriavam o continente na jogada neoliberal, né? E aí a gente tem um perigo ainda com tomara, ele não.
Na Europa, os efeitos das lutas e levantes também parecem ter aprofundado uma tomada conservadora da condição política de suas populações. Assim, parece que esse livro continua com uma força de atualidade ao apontar o problema para o que se pensa ser o elemento primordial que confere ao neoliberalismo o poderio de conseguir sempre retornar vitorioso sobre aqueles que tentam entender o seu funcionamento e lhe criticam os efeitos nefastos. Refiro-me aqui ao discurso gerencialista. Bom, e pensando aí numa pegada de discurso, não só como aquilo que se fala, né, na perspectiva aí, tanto estruturalista quanto o pós-estruturalismo, e um pouco no Foucault, um discurso ele organiza o espaço do discursivo e o não discursivo e molda o olhar, né, aquilo que se escuta e aquilo que se vê. Então eu falo do discurso gerencialista nessa perspectiva. Desse modo, o leitor que aceitar o convite e decidir acompanhar o desassossego desse escriba até as linhas finais, será apresentado esse discurso e ao como ele serve de elo entre uma tomada de poder sobre a vida, que no mesmo passo em que aglutina, sob mecanismos de controle diversos, um conjunto também diferenciante de sujeitos tomados na forma de populações, cuida, com atenção semelhante, também da conduta de cada um deles em sua individualidade e no como eles mesmos exercitam o afeto de si por si mesmos. Né? Eu falo aí que o poder pastoral ele é reintroduzido de forma disfarçada nos mecanismos de controle aí da sociedade neoliberal. Um discurso que permite dar explicações racionalizadas tanto para o modo de como governar os estados, nos momentos das sucessivas crises econômico-políticas experimentadas nos anos posteriores aos 1980, quando no como cada sujeito, na sua solidão e sofrimento, fabricados por esses mesmos estados, deve se conduzir na perspectiva da busca de um modo de vida que lhe aplaque a angústia de desejar e correr os riscos inerentes a uma posição desejante qualquer. Um discurso que, ao criar a fantasia da existência de uma sociedade sem conflitos entre suas diversas divisões e diferenças, forja um imperativo de felicidade, lacanianamente falando, gozo e liberdade, que em vez de levar a cada um dos sujeitos a reconhecer sua própria divisão e reconhecer a existência e diferença do outro, muito pelo contrário, contribui para a negação da própria divisão e na projeção dos conflitos no outro, gerando tanto o aprofundamento do sentimento de dor, isolamento e fracasso, quanto na operação de uma absurda culpabilização do outro como responsável por essa infelicidade e sofrimento. Enfim, um discurso que, simulando e sugerindo uma ideia de paraíso alcançado pela transformação da própria vida em elemento de acumulação de capital e gozo privado de um pacote de mercadorias e serviços, acaba, na pragmática de sua operação, produzindo um inferno em que cada vez mais sujeitos ficam subordinados a uma vida vazia, empobrecida, tanto de experiência como da própria possibilidade de instituição de uma apropriação dos bens e serviços distribuído pelo sistema de trocas. Abole-se o espaço no qual possa acontecer uma experiência comum entre sujeitos diferentes para se instaurar uma ditadura do privado de uns em detrimento da privação de muitos. Não tenho a pretensão de oferecer respostas prontas para a complexidade que a problemática desse livro aponta. No entanto, espero que, ao levantar o problema, possa, ao menos, contribuir para que o leitor que me acompanhar talvez se identifique com algumas inquietações e possa forjar armas potentes que contribuam para uma luta por um modo de vida mais inclusivo e que permita a invenção de uma posteridade que seja menos cruel que aquela que recebemos das gerações que nos antecederam. Pois, como disse Deleuze, né? E cito o pós-script sobre sociedade de descontrole, não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. Será que já se pode apreender esboços dessas formas por vir, capazes de combater as alegrias do marketing? Muitos jovens pedem estranhamente para serem motivados e solicitam novos estágios de formação permanente. Cabe a eles descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas. Passar a lança, né? Fim de citação do Deleuze, né? Passar a lança no sentido de que aqueles que vêm, a usem e possam continuar lançando para os próximos, era uma questão dos gregos que acreditamos suceder em termos de civilização. Espero que ainda continue sendo a nossa questão, no sentido de continuarmos construindo espaços e instituições que sustentem a possibilidade de existência dos que virão depois de nós. Termino por aqui.
Aí quem quiser o livro, tem comigo com o Maurício, lá fora também. Quem apresenta a sua obra agora é Rossali Beatriz Chioqueta Lorenzetti. Boa tarde. Eu cumprimento os colegas autores aqui da mesa, cumprimento vocês que estão aí, que resistiram, ficaram até o final, né, bravos, e cumprimento especialmente também meu marido, meus filhos e meu futuro genro que estão aqui na plateia. Fico muito feliz com a presença da família. Quero dizer para vocês que, para mim, falar desse lugar é importante, é muito significativo. O meu livro, Língua e Direito, uma relação de nunca acabar, na verdade, ele é o fruto da minha dissertação de mestrado que eu realizei na Universidade Fronteira Sul, em Chapecó. E agora eu sou doutoranda aqui do programa, eu sou orientanda do professor Sandro, eu sou doutoranda do programa que o professor Atílio é o coordenador. Então, sem delongas, dizer que é muito significativo, e o Paulo Freire diz que precisamos falar de onde nossos pés pisam. E eu sou professora do curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina há 17 anos, no curso de Direito trabalho especificamente 13 anos, e essa minha pesquisa, ela se envolveu em buscar saber um pouquinho qual é esse ensino de língua portuguesa que se traz para o curso de Direito. Foi muito interessante, muitos fatores emergiram. Por exemplo, nós vimos que o Brasil é o país que mais possui cursos de direito do mundo. Nós temos 1.300 e poucos cursos de direito, mais do que com a China e com os Estados Unidos juntos. Então, nós temos mais cursos no Brasil do que todos os outros países do mundo. E, enfim, são muitos bacharéis que todos os anos estão aí no mercado. E, para mim, assim, foi bem significativo. Eu inicio a obra com Foucault e eu finalizo a obra com Foucault. Até agora, há pouco, eu estava mostrando para minha filha ali na plateia isso, né? Então, claro que é muito significativo. O livro está à disposição para venda no site da Amazon, enfim, na internet, nas livrarias, e fiquei muito feliz de chegar aqui hoje e ver que está disponível também alguns exemplares ali na Livros e Livros aqui da UFSC. Então, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo evento, aos organizadores, e obrigada por eu estar aqui na mesa. Obrigada. A comissão organizadora agradece mais uma vez a presença de todos, e após o lançamento, então, nós encerramos o 11º Colóquio Michel Foucault. Muito obrigada.